Grande dia, meus amigos. Temos boas notícias relacionadas ao presidente Bolsonaro. Parece que a prisão domiciliar está cada vez mais próxima. Eu sei, eu concordo com vocês. Para mim, ele sequer tinha que estar preso. Não tinha sequer que existir esse processo fantasioso de golpe imaginário que não aconteceu. Mas, dadas as circunstâncias atuais, democracia relativa, é melhor Bolsonaro passar esse tempo em casa do que na cadeia. Que nós sabemos, eles querem acabar com a vida do presidente Bolsonaro, para não falar outra coisa, né? Mas a notícia que eu quero comentar primeiramente com vocês, meus amigos, é de que, finalmente, antes tarde do que nunca, parece que Dias Toffoli tem aí os dias contados na relatoria do caso do Banco Master. Já não era sem tempo, né? Segundo o colunista do Globo, Lauro Jardim, há uma espécie de consenso dentro do próprio STF de que Toffoli não tem mais condições de permanecer à frente do caso. A Transparência Internacional, inclusive, se posicionou contra isso. Enfim, é a luz do dia, né, cara? Eles nem têm mais pudor em enganar o povo brasileiro, em fazer o povo brasileiro de otário. Mas parece que, pelo menos nesse caso aqui, tá acabando, né? Vamos ver. Olha só, consenso no STF. Toffoli deveria deixar a relatoria do caso do Banco Master, né? Segundo Lauro Jardim, colunista do Globo, decisões controversas e um possível conflito de interesses justificariam o afastamento do ministro. Possível conflito de interesses. Ai, esses jornalistas militantes. Bom, a saída de Dias Toffoli do STF, da relatoria do caso do Banco Master, passou a ser tratada como consenso na corte. A avaliação, segundo a apuração do jornalista Lauro Jardim, é de que o magistrado dificilmente conseguirá permanecer à frente do processo, né? E assim a gente espera, porque realmente não tem mais condição do povo brasileiro ser feito de otário. Conflito de interesse está de sacanagem, né? O irmão dele, ou os irmãos, primos, sei lá, a família do Toffoli, era sócio num fundo de investimentos ligado ao Master. Cara, sem falar do contrato da esposa de Alexandre de Moraes. Ah, não, agora só falta sair das mãos do Toffoli e parar no Alexandre de Moraes. É só o que falta, né? Mas com um pouco de sorte, quem sabe aí uma forcinha, esse caso caia nas mãos do André Mendonça, ou quem sabe de Nunes Marques, ou até mesmo do Fux, né? Acredito que vai ter um desfecho diferente, né? Vamos aguardar para ver. Agora, olha só, a notícia boa que eu trago para vocês do presidente Bolsonaro, na verdade são duas, tá? Primeiro, eu vou passar para vocês essa aqui, ó. O MPM, que é o Ministério Público Militar, pede arquivamento do pedido de uma deputada para perda de patente de Bolsonaro. Então, tem jornalista por aí que adora falar em ex-capitão. Ah, porque Bolsonaro, ex-capitão do Exército. Não, ele não é ex-capitão, ele é capitão. Ocorre que o militar da ativa, quando eleito para cargo eletivo, ele passa para a reserva, com o tempo proporcional que ele tem de serviço. Então, Bolsonaro, inclusive, tem uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição dele no Exército, de 15 anos, se não me engano, né? Então são 15 dias ali mais ou menos que ele recebe de salário e ele tem a patente de capitão do Exército. Motivo pelo qual, inclusive, ele deveria cumprir a prisão, eu sei, né? É ilegal, injusta, processo fantasioso, mas deveria cumprir essa prisão num presídio militar das Forças Armadas, porque ele é capitão da reserva, né? Pois bem, uma deputada do PT... Aliás, PT, deixa eu ver de onde, não importa, acho que é lá do Rio Grande do Norte, né? Entrou com uma ação do Ministério Público Militar pedindo que o Bolsonaro e outros réus, no 8 de janeiro, General Heleno, General Braga Neto, né, perdessem a patente. Pois bem, o Ministério Público Militar rejeitou a ação e disse que o caso do STF já foi remetido, então não tinha nada que ela está pedindo isso aí. Agora, né, vamos ver. Quem detém a ação penal é o Ministério Público, no caso da Justiça Militar, Ministério Público Militar, né? O MPM se posicionou contra. Vamos ver o que a Justiça Militar vai fazer. Geralmente, a Justiça acata o pedido do Ministério Público, mas a gente sabe que o Brasil não é mais uma democracia, né? É uma democracia relativa, melhor, né? É uma transdemocracia, né? Se sente democracia, mas não é bem isso, a gente sabe, né? Então vamos ver o que a Justiça Militar vai determinar, visto que a presidente do STM foi uma indicada do Lula e temos uma outra ministra do STM indicada também por Lula, aquela que recebeu R$700 mil de uma empresa ligada ao careca da INSS, inclusive,
Como será que ela votaria nesse caso de Bolsonaro, né? Mas enfim, a maioria lá é técnica dos juízes, né? Do STM. A maioria, tenho certeza, se esse caso chegar a ser apreciado pelo Pleno, vai pender a favor do presidente Bolsonaro e dos demais condenados nessa trama fantasiosa, golpista que não aconteceu, tá? E por último, a outra notícia boa que eu trago aqui para vocês, que na minha opinião é um indício de que o Bolsonaro ele deve ir para a prisão domiciliar, é essa aqui. Moraes autoriza médico de Bolsonaro a acompanhar perícia da Polícia Federal. Então olha só, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os peritos da PF avaliassem o presidente para ver se ele tem condições ou não de permanecer preso, né, onde está hoje, em regime fechado, ou se ele tem que cumprir a pena em casa. Para mim isso é indiscutível. O cara sofre crises de soluço 24 horas por dia, basicamente. Caiu da cama, né, porque tem complicações em razão desse problema de saúde. Ele levou uma facada, tentaram matar o cara e tá em regime fechado. Eu não quero nem entrar no mérito da condenação, poderia, mas não vou. Aí a gente vê o ex-presidente Collor, tá em prisão domiciliar porque sofre de bipolaridade. Vocês conhecem alguém que sofre desse negócio? Bipolaridade. Comparar com o Bolsonaro, que tem graves crises, que tentaram matar ele, que levou uma facada, que perdeu metade do intestino em razão das cirurgias que fez. Já foram várias, né? Mais de 10, se não me engano. Mas enfim, Moraes determinou então essa perícia. E um ponto interessante é que os médicos de Bolsonaro vão poder acompanhar e fazer apontamentos. Ora, isso é só o óbvio, né? Qualquer ladrão, qualquer traficante tem esse direito. Por que Bolsonaro não poderia ter também? Aliás, falando em traficante, vocês viram a decisão de Moraes ontem? Não, agora só porque o sujeito foi preso vendendo crack não significa que ele deva ficar preso. Esse é o Brasil da democracia relativa. O exemplo arrasta, meus amigos. E se nós temos aí Lula na presidência, o que vem para baixo, né? Qual é o exemplo que vem de cima? É isso. Mas, na minha opinião, um grande dia é um indício de que o presidente Bolsonaro ele deva ir para a prisão domiciliar nas próximas semanas, né? Revelando que, de fato, pode haver um acordo por trás de tudo isso. Né? Não sei até que ponto isso é verdade, não sei até que ponto esse acordo é benéfico, mas a gente vai ter que aguardar para ver se de fato aconteceu ou não. Eu confio no presidente Bolsonaro, sei que ele sabe o que faz, já provou isso e merece a nossa confiança. Curta, comente, compartilhe o vídeo e vamos orar para que o presidente Bolsonaro saia dessa, vá para casa, fique do lado da sua família e que corra tudo bem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.